As irmãs da igreja, a Giovana vai estar passando, eu vou apagar aqui as luzes, vai ficar melhor para a gente ver. Você que ia ficar pelo menos uns 2 minutos ali. Você que ia mostrar as mesas fartas. Não, estou brincando, irmão. Que bênção, né? Deus abençoe a vida das irmãs. Eu estava conversando aqui sexta-feira, estava a gente ali, o Dia dos Homens, nós também podemos fazer o mesmo, irmãos. Aí, voltou. Se unir aí, vamos conversar com o irmão Jefferson lá, ele prepara uma mesa lá para nós lá e nós vamos para lá também, tá bom? Vamos fazer a nossa parte, tá? Outra coisa, as amadas irmãs, antes de você ir para a sua casa, tem algo aqui preparado para você tirar uma foto, tá bom? Então não vai embora sem tirar uma foto, né? E depois aí vai estar mandando para você, você pode imprimir, pôr num quadro bem grande, né? Colocar na sala da sua casa, não é? É verdade, irmão. Às vezes a gente tem que fazer isso para lembrar daquele dia, que dia maravilhoso, né? Mas deixa eu parar de falar que eu já falo demais. O pastor pediu para mim estar pregando hoje à noite, tá, minhas amadas irmãs? Até então, a gente tinha conversado domingo, ele ia pregar, mas ele pediu para mim, então eu vou estar pregando. Eu pretendo ser bem objetivo aqui para não passar aí também do horário. Quero falar sobre Maria, uma verdadeira serva. A gente ouve nesses dias, Dia das Mulheres, muitas mensagens pregando sobre a mulher virtuosa, sobre Abigail, né? Mas eu estava pensando em Maria, a mãe de Jesus, ela mesma, tá? Maria, mãe de Jesus, também é uma mulher cheia de graça, bem-aventurada, né? E Deus realmente usou ela, né? E é nessa noite que nós vamos estar falando um pouco sobre Maria. Vou pedir aos irmãos se coloquem em pé somente para a leitura. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. 1:38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito, foi realizado. Obrigado pela vida das tuas servas. Mais uma vez nós te louvamos por cada mulher desta igreja. Continua, ó Pai, dando graça, sabedoria, entendimento, ó Deus, para cuidar da sua casa e dos seus lares, Senhor. E eu te peço nesta noite que o Senhor abençoe cada uma e que o Senhor venha de encontro com a tua palavra às nossas vidas, Senhor. Que ela seja aplicada não somente para as mulheres, mas nós também, os servos do Senhor, que possamos sair daqui, ó Pai, feliz, contente, com a atitude e a ação de Maria, Senhor. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. O mundo ensina, meus amados, que a grandeza é ser servido.
O mundo diz aí afora realmente que a grandeza de uma pessoa é ela ser servida. Alguém está lhe servindo. Lembra lá dos tempos antigos dos reis, que aquele homem tinha vários servos, várias servas que lhe serviam? Parece o mundo de hoje. O mundo diz que a grandeza de uma pessoa é ela ser servida. Só que a palavra de Deus, o reino de Deus, nos ensina algo diferente. Que a grandeza é nós, é vocês, amadas irmãs, servirem ao Senhor. A grandeza do servo, da serva de Deus, é realmente servir ao Senhor. Em um contexto simples, numa pequena cidade chamada Nazaré, Deus escolhe uma jovem anônima para cumprir o maior propósito da história da redenção, ser a mãe do Salvador. Maria não foi escolhida por status, riquezas ou posição social. Ela foi escolhida pelo seu coração. Maria não foi escolhida por essas coisas que eu falei anteriormente, mas por causa do seu coração. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor. E é nisso que eu quero tratar nesta noite, irmãos, algumas coisas aí, pensando nesta mulher. Não é apenas uma resposta ao anjo, é uma declaração de rendição absoluta. É o grito de alguém que decidiu viver para Deus, independentemente do preço. Antes, prestem bem atenção, de Deus usar as nossas mãos, Ele procura nosso coração rendido. Hoje aprenderemos com Maria o que significa ser uma serva verdadeira do Senhor. Eu marquei aqui 4 coisas, irmãos, e eu tenho certeza em que uma delas, ou as 4, você muitas vezes vai se encaixar, porque o exemplo de Maria aqui é o exemplo de muitas mulheres que nós vemos. Vemos na atualidade hoje. Então eu quero aí falar, portanto, em primeiro lugar, uma verdadeira serva do Senhor é uma serva que ouve a voz de Deus. Se você voltar aí um pouquinho, Lucas 1, do 26 ao 30, você vai ver ali a conversa do anjo Gabriel com Maria, não é? Falando dessa visita, que Deus ia visitar ela, que Deus ia colocar nela o Salvador do mundo. Então Maria ali era uma mulher que realmente estava atenta. Ela ouvia atentamente aquilo que o anjo falava da parte de Deus. E eu tenho certeza, minhas irmãs, que vocês são mulheres assim, mulheres que estão com seus ouvidos atentos. Não é isso que a palavra de Deus diz, que eu gosto do texto, é uma das frases que eu gosto muito lá do Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão também serve para você. Um verdadeiro servo, uma serva de Deus, é uma pessoa que está atenta à voz do Senhor. Ela está atenta àquilo que Deus está falando, ela está atenta àquilo que Deus está dizendo, ela não fica perdida onde a palavra de Deus está sendo pregada. Não, ela está ali atenta, com seus ouvidos aguçados, para ouvir aquilo que Deus tem a falar no seu coração. Eu tenho certeza disso, minhas irmãs, que vocês são pessoas assim. E se, minha irmã, você deve continuar sendo assim, não somente aqui na igreja, tá bom? É só na igreja, irmão Bia? Não, minha amada. Em casa, quando você estiver
fazendo o seu devocional, peça ao Espírito Santo de Deus, me ajuda, me ensina a ouvir a tua voz. Amém ou não? Nem ouça, minha irmã. Seja uma serva atenta à voz do Senhor. Maria era uma serva atenta, era uma serva sensível à voz e à direção de Deus. Ela estava ali ouvindo aquilo que o anjo dizia, ela estava atenta, ela estava sensível à voz do Senhor. Olha o que diz em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãs queridas, ouça a voz do seu verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ouça, minha irmã, você também, meu irmão. Ouça a voz de Deus, pare para ouvir, pare para analisar. E Maria realmente foi uma mulher sensível à voz e à direção de Deus. Maria, irmã, ela não interrompeu o anjo quando ele estava falando. Ela não ignorou aquelas palavras que o anjo estava dizendo. E o que ela fez então, irmão Rubiano? Ela estava atenta à voz do Senhor. Preste bem atenção nessa frase. Muitas ou muitos querem direção, mas poucos querem parar para ouvir. Muitos querem a direção de Deus. Muitas vezes em suas orações pede, clama ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá a direção. Mas a pergunta é, você está disposta a parar para ouvir o que Deus tem falado? Maria era uma mulher assim. Maria, ela estava disposta, ela estava ali pronta para ouvir a voz de Deus. Uma verdadeira serva, irmão, cultiva, preste bem atenção, uma intimidade com Deus. Como que isso acontece, irmão Rubiano? Na sua oração com Deus. É naquele tempo onde você derrama o seu coração. É naquele tempo onde você está ali, você e Deus sozinha, buscando a direção de Deus para a sua vida. Irmã, cultive isso. Ela não foi só uma serva sensível à direção de Deus, ela foi uma serva também que buscava entendimento. Ela queria saber o porquê daquilo. Lucas 1, versículo 34, olha aí comigo. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ela queria saber o porquê daquilo. Ela estava ali buscando entender a razão do acontecimento, daquelas palavras que o anjo tinha falado a ela, que dela nasceria o Salvador, irmãos. Maria é um bom exemplo para os dias de hoje. Busque na palavra de Deus entendimento para as suas perguntas, seus anseios, seus desejos. Maria, irmã, ela pergunta ao Senhor, como será isso? Como que vai ser esse negócio? E uma coisa, irmã, preste bem atenção, e você também, meu querido. Não é errado você perguntar a Deus o porquê de algumas coisas. Não, irmão Rubiano, não, meu amado. Deus não condena a nossa atitude em perguntar para Ele o porquê de algumas coisas. Maria perguntou, como será isso? Só que Maria, irmã, não foi incrédula. Ela perguntou, mas ela não havia incredulidade no seu coração. O problema muitas vezes é isso, que a gente pergunta incrédulo. Maria não. Maria é uma mulher que realmente conhecia o Senhor. E ela sabia, e ela pergunta, como será isso? E o anjo diz, vai ser assim, assim, assim. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela pergunta, mas não questiona. Diferente de Zacarias, Lucas 1,18. Você pode voltar e está no mesmo capítulo. Disse então Zacarias ao anjo,
como Isabel, como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Você vê a diferença entre Maria e Zacarias. Zacarias está dizendo, olha, é impossível. Ele estava dizendo, não tem como, eu já estou velho, a minha esposa está velha e a gente não tem como ter filho. Mas Maria não. Como será isso? É como ela está dizendo, eu estou pronta. Como que vai ser? Me fala aí que eu vou acreditar. Me fala aí que eu vou crer. É assim, minha irmã. Não só estar sensível à direção de Deus, mas buscar entendimento para aquilo que você quer para a sua vida, para o direcionamento que você quer para a sua família. A palavra de Deus diz em Tiago 1,5, se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus que dá livremente. Não tem sabedoria, pede a Deus. Deus vai dar, minha irmã. Deus vai te direcionar naquilo que você precisa tomar, na decisão que você tem que tomar. Vá diante de Deus. Põe aí para mim, Giovana, por favor. Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Você está buscando direção de Deus, minha irmã? Confia no Senhor. Confia porque Deus tem direção para a sua vida. Confia porque Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Se o primeiro passo, aliás, para servir a Deus é ouvir, é estar atenta, mas servir a Deus exige mais do que ouvir. Segundo lugar, uma verdadeira serva do Senhor é uma serva que se submete à vontade de Deus. Versículo 38, que a gente leu de Lucas. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Submissão, irmão. Submissão à vontade, submissão ao querer do Senhor, é uma segunda característica de uma mulher que serve ao Senhor, ela se submete ao Senhor. A palavra serva no grego quer dizer doule, significa escrava voluntária, alguém totalmente pertencente ao seu Senhor. Aqui era Maria, ela sabia a quem ela pertencia, e ela estava pronta a se submeter, irmão, à vontade e o querer de Deus. Irmão, assim deve ser na sua vida. Esteja submissa à vontade e o querer do Senhor. A submissão, irmão, ela também deve ser, mesmo quando você não entende tudo. Se submeter à vontade de Deus é quando muitas vezes você não entende o porquê que isso está acontecendo. Assim foi na vida desta mulher. Ela se submeteu mesmo sem entender tudo. Ela estava ali disposta realmente a servir ao Senhor. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Põe aí para mim também, Giovana. Tem uns textos aí, eu quero ler, irmão, rapidamente. Por causa do nosso tempo ali, vai dar tempo, tá? Isaías 55, versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 8. Serve para você, minha irmã. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
servir, se submeter ao Senhor, irmão, a gente não vai entender tudo na nossa vida. Somente você, minhas irmãs. Vocês não vão compreender tudo que Deus está fazendo na sua vida, mas se submeta à vontade dEle. Deus sabe o que é melhor para cada um de vocês. Deus sabe até onde vocês podem ir, vocês podem suportar, mas tudo isso é na dependência ou na submissão ao Senhor. Maria não tinha todas as respostas. Como explicaria a José que ela estava grávida? Como que ela ia explicar isso para o seu futuro marido? Ela não tinha a resposta de tudo. E como que ela explicaria isso? Como que ela enfrentaria a sociedade naquela época? Uma mãe solteira naquela época, meu amado, poderia ser até apedrejada. Então, como que ela enfrentaria a sociedade? Como suportaria os julgamentos? Como que Maria faria isso? Sabe como que ela fez isso, irmão? Confiou em Deus. Assim deve ser a sua vida, irmão. Confie no Senhor. Servir a Deus não é entender tudo, é confiar em quem sabe tudo. Submissão mesmo diante dos riscos. Na cultura judaica, uma gravidez fora do casamento poderia resultar em rejeição e até apedrejamento. Aquilo que eu falei, está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Maria sabia o preço que ela ia passar, irmão. Maria sabia o preço que ela ia pagar. Maria tinha consciência do que estava por vir na sua vida, mas mesmo assim ela se submete a esses riscos. Olha aí que interessante. A verdadeira servidão cristã envolve entrega total. Maria não negociou a sua obediência a Deus. Maria, sabe o que Maria fez? É aquele texto que o Senhor diz lá em Lucas 9, 23. Tome a sua cruz e siga. Foi isso que Maria fez. Ela não se importou com os riscos, irmão. Pergunto para você, hoje qual o risco que uma mulher cristã corre? Na verdade, bem dizer, nenhum. Mas nesse período aqui não. Nesse período aqui a mulher era rejeitada. Se ela principalmente estivesse grávida. Maria, ela correu risco, mas sem desanimar. Confiou em Deus. Quem se entrega totalmente a Deus nunca perde. Apenas participa de algo maior. Quem se entrega totalmente a Deus nunca perde. Apenas participa de algo maior. Assim era a vida de Maria. Ela estava disposta. Pagou o preço. E Deus a honrou. Terceiro. Mas a serva verdadeira não apenas ouve e se submete, ela também confia nas promessas de Deus. Uma serva que confia nas promessas do Senhor. Lucas 1, versículo 45, olha aí comigo. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora ditas. Bem-aventurada. Maria realmente foi uma mulher que recebeu as promessas do Senhor. Ela recebeu, ela creu na promessa de Deus. Fé na palavra liberada por Deus. Quando o anjo vem anunciar, quando o anjo vem falar, ela realmente, irmão, ela crê na promessa que Deus tinha para a vida dela. Irmãs queridas, Deus tem promessa para a vida de vocês aqui na igreja. O Senhor tem promessa, irmão Rubiano, tem promessa.
basta você buscar a vontade de Deus. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Confiar. Confiar que Deus pode realizar algo impossível na sua vida, minha irmã. Deus tem promessa. Muitas vezes a gente vê as pessoas desacreditando no que Deus pode fazer. Deus pode cumprir, irmão, aquilo que Ele quer. Amém ou não, minha irmã? Amém. Deus pode cumprir esse problema que você tem passado, tem enfrentado, tem colocado diante de Deus todos os dias, irmão. Se assim estiver alinhado com a vontade e o querer de Deus, Deus há de cumprir. Deus há de cumprir. Maria baseou a sua esperança na palavra anunciada. Bem-aventurada. Foi isso que ela baseou a sua esperança. Nossa estabilidade espiritual depende da confiança da palavra, não da circunstância. A fé que produz a adoração. As promessas que o Senhor vem traçando para a vida de Maria produz fé, irmão, para realmente louvar, adorar e bendizer ao nome do Senhor. Coloca para mim aí, Giovana. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Quando eu li esse texto aqui, irmão, eu me maravilhei com isso. Maria louva a Deus. Maria exalta ao Senhor. Por causa dessa promessa que o Senhor fez na vida dela. Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Vai até os 50, Giovana. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, e o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Fé que produziu adoração. A minha alma engrandece ao Senhor. Você tem confiado, minha irmã, na promessa de Deus? Tem confiado mesmo, minha irmã? Confie. Confie ao que Deus fez. O que Deus fez na vida dessa mulher pode fazer na vida de qualquer uma de vocês. Deus olha para a vida de cada uma dessas mulheres e tem promessa sim, minha irmã. Confie na promessa de Deus e a fé que você produz vai mostrar a sua adoração ao Senhor. Salmo 34:1 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. É só nos momentos bons, irmão Rubiano, que eu louvo a Deus. Não, minha irmã, nos momentos ruins também. É só nos momentos bons que eu agradeço ao Senhor. Não, minha irmã, nos momentos difíceis também. É só nos momentos bons que eu realmente engrandeço, eu exalto o nome do Senhor. Não, minha irmã, nos momentos difíceis também. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Adore a esse Deus. Foi exatamente isso que Maria fez. E Abacuque 3, versículo 17 e 18, a gente conhece muito bem. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que os decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja um gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Promessa de Deus, irmão. Promessa de Deus. Se alegre, minha irmã. Se alegre em Deus.
As promessas do Senhor, elas hão de se cumprir. Tem promessas para a vida de cada irmã? Tem. Oh, se tem. Deus é extraordinário. Preste bem atenção. Mesmo carregando um futuro incerto, ela adorava ao Senhor. Mesmo carregando um futuro incerto. Maria era uma mulher que adorava a Deus. Ela não sabia o que ia ser do dia de amanhã. Mas mesmo assim, irmão, não impediu que ela louvasse ao Senhor. O que vai acontecer amanhã, irmão Biano? Eu não sei. Você não sabe. Homem nenhum sabe. Mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. E o dia, é como diz a palavra de Deus, e o dia de amanhã pertence ao Senhor. Lembra lá de Tiago, quando ele vai lá, aqueles homens diz, olha, que os homens dizendo, amanhã nós iremos, nós compraremos, nós contrataremos, nós fazemos isso ou aquilo. Aí Tiago diz, em vez de vocês falarem isso, porque vocês não dizem, se o Senhor quiser, amanhã eu faço, eu deixo de fazer, mas é o Senhor. Irmãos queridas, que vocês continuem uma serva que confia nas promessas do Senhor. Quero dar uma péssima notícia para você. Tem péssima notícia, irmão? Tem. Todo dia vocês vão ser tentadas, vocês vão ser pressionadas a não crer nas promessas de Deus. Satanás vai fazer isso todos os dias na sua vida. Satanás vai dizer que realmente Deus não está olhando para você. Isso é uma péssima notícia. Mas existe uma boa? Existe. Não deis ouvido ao diabo. Ouça a voz do Senhor. Por que não posso ouvir o diabo, irmão Biano? Ele é mentiroso. Ele não se firmou na verdade, minha irmã. Você que conhece a Deus, você tem a palavra do Senhor e você pode confiar com certeza que Deus te ajuda em todas as tuas batalhas. Deus te ajuda. Maria conhecia as Escrituras. O seu cântico está repleto de referências ao Antigo Testamento. Quem estava aqui quarta-feira ouviu. Pastor trazendo estudo na quarta-feira falando sobre Ana. Ana é uma mulher amargurada, de alma, triste, porque não tinha filhos, e a sua rival todos os dias, a irritando, não é? Você pode ler lá, primeiro livro de Samuel, deixa eu ver aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, você vai ver lá, realmente a Penina irritando Ana, e o homem, como o pastor falou aqui, quarta-feira, fez 4 perguntas para aquela mulher, mas a alegria dela, irmão, era ser mãe. Você sabe o que é isso, ser mãe? Principalmente naquele período, naquela cultura, uma mulher que não tinha filho, misericórdia, e diz lá que aquela mulher vai ao templo, aquela mulher ora, aquela mulher fala com Deus, e a resposta do homem de Deus disse assim, vai em paz. E o Senhor conceda o desejo do teu coração. Promessa. Está vendo que a Bíblia é cheia de promessas para a vida de vocês, minhas amadas? Para a vida de nós também, homens, tá? Deus tem promessa. Deus estava dizendo para Ana, você vai ter um filho. E realmente teve um filho. Quando Ana sai dali, volta para casa, seu semblante já é outro, come, se alegra, louva a Deus, e tem a criança. Quando a criança desmama, Ana vai, entrega a criança ao templo, e aí exige aí um dos
dos profetas extraordinários da palavra de Deus, que é Samuel. Mas era uma mulher que era pegada, tinha uma promessa. E Deus tem promessa, meu irmão. E por último, quem confia nas promessas de Deus transforma medo em louvor. É isso que acontece quando alguém realmente confia nas promessas de Deus. E por fim, vemos que uma verdadeira serva permanece firme até o fim. Quarto e último lugar, uma verdadeira serva que permanece fiel até o fim. Maria não apenas apareceu no nascimento, mas também na cruz. A gente olhou aqui no capítulo 1 de Lucas, falando do nascimento do Salvador, que ela geraria o Salvador da humanidade. E ela gera Jesus, traz Jesus ao mundo. O menino cresce, o menino se desenvolve, o menino começa a falar, a trabalhar as coisas do Senhor, as coisas do seu Pai. Mas chega o tempo também que Jesus vai ser o quê? Morto. E lá está a sua mãe. Não só no nascimento, mas também na sua morte. O que o irmão quer dizer com isso, minha irmã? Meus irmãos? Quero dizer com isso que Maria realmente foi uma serva que permaneceu firme, fiel até o fim. Ou seja, em momento algum ela abandonou o seu filho e nem deixou de fazer a obra de Deus. João, Evangelho, capítulo 19, versículo 25. Põe aí, Giovana, para mim fica mais rápido. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ou seja, estava no nascimento, mas também estava na crucificação. Maria foi fiel, irmão, na dor. Foi fiel na dor, irmão Biano? Foi fiel na dor. E minha irmã e você, eu tenho certeza que vocês também são fiéis assim. Quando o filho está doente, quando o filho está enfermo, naquele momento de dor, de angústia, muitas vezes querendo tirar o problema de saúde do seu filho, você sente dor. Maria foi uma mulher assim, ela serviu, foi fiel na dor. Primeiro, essa dor que ela foi fiel aí, ela viu o desprezo do seu filho. Você sabe o que é isso? Uma mãe vê seu filho sendo desprezado, aquilo machuca o coração de uma mãe. E Maria foi uma mulher assim, meu amado. Ela me sentiu, viu o desprezo da nação para com o seu filho Jesus Cristo. Maria foi fiel na dor. Foi fiel no desprezo. Foi fiel também, ela viu também a rejeição. Não viu só o desprezo, mas também a própria nação rejeitando o seu filho. Outra coisa que ela viu também, não viu só o desprezo, não viu só a rejeição, ela também viu o sofrimento do seu filho. Acompanhou de perto. Enquanto Jesus carregava a sua própria cruz, Maria estava lá. Irmãs, sejam fiéis ao Senhor em todo tempo. Sirva ao Senhor, mesmo na dor, na luta, no problema. Maria viu isso, irmão. Olha que texto interessante. Põe aí, Giovana, para mim, Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Foi na dor, foi no sofrimento, mas ela viu a redenção do seu filho. E quando Jesus, irmão, ressuscita,
vem aos seus discípulos, ele também aparece também a Maria. Ela realmente chorou, mas com alegria, irmão. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Servir a Deus inclui permanecer quando o cenário muda. Mudou o cenário. Maria mudou? Não. O que ela fez então, irmão Biano? Permaneceu. Não muda, irmão, quando o cenário muda. Quando o cenário é favorável, é bom demais servir ao Senhor. Mas quando o cenário está desfavorável, permaneça fiel. Amém ou não? Permaneça. Fidelidade. Fiel ao Senhor. Põe outro texto aí, Giovana, rapidinho. Estou chegando ao fim, meus irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e o 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. O que isso quer dizer, irmão Rubiano? Deus renova as suas forças. Deus renova o seu ânimo. Deus renova o seu vigor. Minha irmã querida, Deus renova. Você continue sendo fiel ao Senhor. O cenário muda, mas permaneça. Fidelidade também. Maria passou a fidelidade na esperança. Atos 1, versículo 14. Põe aí, Giovana. Estou chegando no final, meu irmão. 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Maria estava ali, perseverando, trazendo ao seu coração esperança. Persevere, minha irmã, persevere. É assim que as irmãs devem viver. Ela não desistiu após a cruz. Maria participou da promessa cumprida em Atos 2. Ela não foi apenas mãe do Salvador, foi uma discípula perseverante. Assim foi a vida de Maria. Não apenas a mãe de Jesus, mas uma mulher que servia a Deus em todo o tempo. Assim é você, minha irmã. Servas fiéis. Mulheres abençoadas. Continue, irmão. Uma outra coisa aqui rapidinho, estou indo para o final já. A gente sabe, irmão, eu estava aqui domingo, conversando com os homens, para a gente fazer a programação, veio um pouquinho de homens. Quando eu olhei para o lado de cá, esse banco quase cheio. De quem? Mulheres. O ministério de Jesus foi acompanhado por muitas mulheres que faziam o trabalho, faziam a obra. O que o irmão quer dizer com isso? Que você, minhas irmãs, continue servindo. Irmãos, homens, nossa classe, devemos tomar exemplo, meus amados. Em servir melhor a Deus, como as mulheres têm servido. Se olha, não é só aqui não, na maioria das igrejas, a porcentagem maior em cada igreja são mulheres servindo ao Senhor. Que nós tomamos isso como exemplo, que nós possamos realmente aí arrebanhar mais homens para a obra, para o trabalho do Senhor. Eu quero dizer para você, minhas irmãs, continue sendo servas fiéis. Preste atenção. A verdadeira serva permanece quando os aplausos cessam. A verdadeira serva permanece quando os aplausos cessam. Isso quer dizer, irmão,
Quando tem alguém fazendo e há uma multidão aplaudindo, às vezes as pessoas é motivada, impulsionada a fazer ainda mais. Mas quando os aplausos cessou, aquilo desmotiva a pessoa. Só que com a serva do Senhor não. Acabou os aplausos, ela continua. Lembra lá do 1,45 de Maria? Bem-aventurada. E muitos me chamarão de bem-aventurada, não é? Mas quando Jesus ascendeu aos céus, não estou dizendo, tá? Para não deturpar a minha palavra, que a Bíblia está dizendo que Maria era aplaudida. Não. Mas quando Jesus subiu, assuntou ao céu, ela continuou servindo ao Senhor. Não era só a mãe de Jesus, não, mas era a mãe de outros filhos que ela tinha. Ela continuou falando, continuou anunciando. E eu quero ler minha conclusão para vocês. Maria nos ensina que ser serva é ouvir a voz de Deus, é se submeter à vontade de Deus, é confiar nas promessas de Deus, é permanecer firme e fiel até o fim. Ela não buscou posição, não buscou reconhecimento, não buscou glória. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Escute, minhas irmãs. Deus continua procurando servas disponíveis. Ele não pergunta: você é famosa? Você é rica? Você é perfeita? Mas Ele pergunta: você está disposta? Essa é a pergunta do Senhor para as amadas irmãs. Hoje o céu ainda procura alguém que diga: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus não procura estrelas, Ele procura servas. Que possamos sair daqui dizendo com sinceridade: eis aqui a serva do Senhor. Que você seja essa serva, minha irmã. Que você continue. Uma coisa, vou chamar o pastor Valdir, ele vai vir para orar. Dia da Mulher não só é hoje. Foi uma data especial que fizeram. É como o Dia das Mães, não é só um dia. É todos os dias. Mulher, todo dia. Serva, todo o dia. Deus abençoe, minha irmã. Amém, irmãos? Vocês foram abençoados com a palavra dessa noite? Vamos curvar nossas cabeças. Pai soberano, Deus bondoso, muito obrigado, Deus, pelos exemplos contidos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor usou, Deus, o exemplo de Maria para falar aos nossos corações. Mulher essa que se submeteu à Sua vontade, o seu querer, meu Deus, e que permaneceu firme quando tudo estava bem, mas quando tudo se complicou. Mulher que se alegrou com o nascimento do filho, mas também que esteve presente para chorar a sua morte, mas que jubilou e se alegrou com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor ainda continua buscando pessoas, Pai, que estão dispostas a ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Pessoas que estão dispostas a cumprir o teu querer, Senhor. Pessoas que estão dispostas a dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Pessoas que estão dispostas a dizer que se cumpra a sua vontade na minha vida. Que seja o teu querer e não o meu querer. Pai soberano, continua falando aos nossos corações. Pai, continua, ó Deus, trabalhando as nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor, o querer do Senhor. É o que eu clamo nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de cabeça curvada, meu irmão, irmã, jovem, adolescente presente aqui nessa noite. Se a palavra de Deus tocou o seu coração, Deus falou com você nessa noite, e talvez você diz assim: pastor, ore por mim. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Amém. Amém, graças a Deus. Eu não quero que seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Amém.
A você, irmão, nesta noite, Deus, Ele quer cumprir a vontade dEle em sua vida também. Você, amém, graças a Deus. Amém, louvado seja Deus. Você, homem que está aqui, diz assim: eu quero viver a vontade do Senhor. Amém, eu quero cumprir a vontade do Senhor. Eu quero que a vontade dEle prevaleça em minha vida. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos orar pela vida de cada um dos amados irmãos que levantaram as suas mãos. Onde você está, você pode se colocar em pé aí, por favor. E nós vamos estar orando. Pastor, eu não levantei minha mão, mas eu quero que a vontade do Senhor se cumpra. Então esse é o momento, fique em pé. Deixe Deus cumprir a vontade dEle, deixe Deus trabalhar a sua vida, deixe Deus te orientar, deixe Deus te capacitar. Porque quando nós nos colocamos na mão do Senhor, nós somos instrumentos usados. E tudo que Deus quer é que você se coloque em sua mão como instrumento para que Ele possa usar a sua vida grandemente para a glória do Senhor. Então, se Deus fala o seu coração, meu irmão, minha irmã, não endureça. Não fique pensando amanhã, não, amanhã eu vou deixar. Não, é hoje, o dia é hoje. É hoje que o Senhor quer trabalhar a sua vida. É hoje que o Senhor quer lapidar a sua vida. Então, deixe Deus fazer isso hoje para a glória dEle. Pastor, há muita coisa que tem que ser mudada. Você não vai mudar sozinho. Você precisa deixar Deus mudar. É Ele que muda. É Ele que transforma. Então deixe Ele fazer isso para a glória dEle e para o louvor dEle. Se há mais alguém que quer ficar em pé, aproveite esse momento e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus bondoso, aqui nos colocamos diante do Senhor. Pai Santo, há pessoas que se colocarem em pé dizendo: usa a minha vida, que a sua vontade se cumpra em mim. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, trabalhe essas vidas, que o Senhor lapide essas vidas nessa noite para a glória do Senhor, meu Deus. E que a tua vontade prevaleça para que o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Pai Santo, ó Deus, nós lhe rogamos por aqueles que entendem, ó Deus, que estão fazendo a vontade do Senhor e que o Senhor continue fazendo a vontade do Senhor na vida de cada um deles para a glória do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite, te louvo pela vida do teu servo, Pai, que trouxe a tua palavra. Que o Senhor continue lapidando a sua vida e que o Senhor continue trabalhando, ó Deus, a sua vida cada dia, ó Pai, que a sua vontade se cumpra na vida do teu servo também cada dia, Senhor. Pai, eu lhe rogo pela minha vida, Pai, aqui me coloco junto com esses irmãos, que a sua vontade prevaleça na minha vida, Pai. Que cada dia, ó Deus, eu possa viver para teu louvor e tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, que a sua vontade seja soberana e que nós possamos ser servos submissos, ó Deus, vivendo para cumprir a tua vontade e o teu querer. E se assim não temos feito, Pai, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a ser melhor. É o que eu lhe clamo nessa noite, que eu lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou pedir para as mulheres virem aqui à frente. Ô pastor, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, vamos agradecer a Deus pela sua vida. Tá bom? E aí o pessoal aí da mídia vai aproveitar e tirar uma foto de todas as irmãs. E aí depois, quando terminar aqui, aí você já faz o seguinte, já faz uma filinha ali, ó, já vem pra cá e já tira a foto daqui também, que fica mais fácil. Tá bom? Então eu vou pedir para as irmãs todas virem pra frente, por favor, uma de cada vez. Não, depois, agora ainda. Vamos lá, eu vou pedir. Rapaz, ô Rubiano, faz favor. As irmãs vão vir tudo aqui. Pastor, ô Rubiano, vem cá, meu. Vai ali dentro, tem uma lembrancinha pra cada irmã. Fazendo favor. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos. Cabe sim. Vamos lá, dá um jeitinho aí, dá uma apertadinha aí que cabe. Vamos fazer o seguinte, irmão. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou pedir só
Certo, ó. Vocês dão uma risadinha lá para tirar uma foto. E depois o Rubiano vai entregar uma lembrancinha para vocês, tá? É uma lembrancinha simples, mas é de coração, tá bom? Deu? O pastor está escondido aqui atrás. Vai lá. Certo, aí vamos fazer o seguinte, agora permaneçam aí que nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida das irmãs, tá bom? Ó Pai soberano, Deus bondoso, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida das mulheres da nossa igreja. Pai, muito obrigado por tudo que elas têm feito na tua obra e pela tua obra, Senhor. Nós te louvamos pela vida das tuas servas. E rogamos que a tua boa mão, Pai Santo, permaneça sobre a vida de cada uma dessas irmãs, Pai. E que o Senhor, ó Deus, cada dia dê a elas sabedoria, discernimento para continuarem cumprindo a tua vontade. E eu lhe rogo, ó Pai Santo, que o Senhor continue derramando das tuas ricas bênçãos. Que a sua boa mão, ó Deus, direcione cada dia a vida das tuas servas. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma delas e pela contribuição, a colaboração, ó Deus, que elas têm dado à tua obra, Senhor. Que o Senhor continue usando a vida de cada uma delas. É o que eu lhe rogo e lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma das amadas irmãs. O Rubiano está entregando aí. Certo. Foi aí? Tá faltando ainda? Sobe a plataforma, meu amigo, senão não tem jeito. Será que vai dar, pastor? Jesus, multiplique. Deu para todo mundo? Ficou alguém sem? Amém. Graças a Deus que deu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós só vamos orar para encerrar. Aí as irmãs podem subir aqui e tirar a foto aqui, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar, encerrar. Eu quero deixar os amados irmãos que estão conosco na live e os nossos amigos que estão conosco na live. Que Deus abençoe vocês que estão conosco na live. E nós vamos orar para encerrar o culto dessa noite, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Deus soberano, Deus bondoso, muito obrigado por essa noite. Pai, nós te agradecemos por esse momento, esse culto de louvor e adoração ao Senhor, onde nós podemos estar agradecendo pela vida dessas amadas irmãs. Também lhe rogo, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, como o Senhor nos trouxe, e que o Senhor nos conceda esse restante de semana, Deus abençoado em tua presença. É o que eu lhe rogo e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nas referências que se encontra lá em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Amém. Que Deus abençoe. E quero deixar em nome da igreja aqui meus parabéns às amadas irmãs pelo Dia da Mulher, tá bom? Que Deus os abençoe. Estamos encerrados.